Salve galera, eu sou a Gabriela. Eu sou o Murilo. E esse é mais um vídeo pro nosso canal do YouTube. Nesse vídeo a gente vai postar uma entrevista que a gente fez há um ano atrás e a gente tinha perdido o material e a gente acabou achando ele de novo, que é a entrevista com o pediatra vegano. A gente decidiu fazer essa escolha por um pediatra vegano porque a gente não se alimenta de carne e a gente queria ter segurança a respeito de alguns assuntos como as vitaminas e a suplementação delas. Então assiste aí a entrevista até o final que tá maravilhosa. Nós. Obrigado então pelo convite. Eu sou Bruno Schoit, eu sou pediatra, eu sou médico formado pela USP, faz 10 anos que eu me formei. Nesse período de 10 anos pra cá, coincidiu com o fato de eu virar vegetariano, né, e começar a estudar um pouco mais a fundo a questão da nutrição vegetariana, focado na infância, né. Muito prazer mesmo, muito obrigado de aceitar o convite de estar aqui com a gente. Interessante que tenha sido dentro desses 10 anos que você se tornou pediatra e pai também. Isso, é. Bom, o início é realmente esse. Nasceu, e aí o que nós devemos nos preocupar, quais as ideias de suplementação, como ser avaliado. Ótimo. Bom, então acho que o objetivo também, né, para os seguidores de vocês, né, ou para todas as pessoas que pretendem, né, seguir uma alimentação vegetariana, né, um estilo de vida vegano durante a infância também, é tirar alguns mitos, medos, né, que tem em relação a esse assunto, né, porque mesmo na minha formação, né, como pediatra, eu sempre ouvi o contrário, né, que a criança não pode ser vegetariana, né, que, enfim, vai ter uma série de deficiências, né, então acabam sendo essas perguntas, né, o que eu preciso repor, né, o que eu preciso fazer, mas na verdade, assim, a alimentação vegetariana na infância não é nada muito complexo na prática, né. Então, quando o bebê nasce, assim como todo outro no mundo, é uma amamentação, né? Que é o aleitamento materno, é a base da vida. Né? O leite materno é o alimento mais completo que existe. Né? Então, tanto para a criança vegetariana, quanto para a onívora, que vai comer a carne, enfim, outros alimentos de origem animal, a base é a amamentação. Então, para a criança vegetariana vai ser a mesma coisa, né? O único cuidado que eu destacaria seria que, quando a mãe também é vegetariana estrita, principalmente, ela precisa se preocupar como é que estão os níveis, né, de vitamina B12 dela, né? Como que está a saúde dela, né? Porque se ela estiver bem, o leite vai ser bom. Também que a mãe se preocupe com essa questão da saúde dela para que o leite mantenha. Exatamente, né? Para a mãe que repõe a B12, para que a mãe que está com os níveis sanguíneos de B12 normais, o leite materno vai conter a B12 e para a criança é a mesma coisa, né? Ela nasceu, ela vai ser amamentada e não tem uma diferença quanto às crianças vegetarianas e onívoras, né? A partir do momento que ela vai fazer a introdução alimentar, que se dá, né, por volta do 6º mês de vida, aí sim são alguns cuidados, né, que a gente pode falar hoje assim, né, a respeito, né? Mas nasceu, vai ser a mesma coisa, né? E a partir desses 6 meses, quais são os cuidados, como a introdução da alimentação, como ela deveria ser? Bom, a introdução alimentar, né, de forma geral, vai ser baseada, a gente pode dividir o pratinho assim, da criança, né, os grupos, em 3 partes, né, se for ver a quantidade de comida que ela vai comer, por exemplo, no almoço, no jantar, a gente precisa dividir a porção do alimento dela em 3, né. O principal substituto, assim, né, que entraria no lugar da carne seriam as leguminosas, né, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, né, todos esses grupos das leguminosas, eles são muito ricos em proteína, ferro, né, então 1/3 do prato dessa criança teria que ser a base das leguminosas, né. O outro terço, vamos dizer, seria completado com cereais, grãos, os tubérculos, que são as raízes, né? Então, aí entraria o arroz integral, a quinoa, batata, a mandioquinha, a cará, né? Então, todos esses grupos nessa outra parte. E, por fim, no outro terço seria os legumes e as verduras, né? Então, no fundo, assim, a criança vai comer praticamente a mesma coisa, retirar, enfim, a carne, o produto de origem animal, mas vai adaptar isso, né, em termos da proporção dos alimentos que ela come, né? Fazendo isso, né, se a gente for calcular, pôr na prática, não vai faltar em nada. Em ferro, que a gente vai falar mais pra frente, acredito, né, que é uma dúvida comum das pessoas, de proteína, enfim, isso você calculando não vai ter nenhuma deficiência. Tirando a B12, que a gente pode conversar mais pra frente, que é outra dúvida. E a questão do custo desse início de alimentação também não difere a questão da carne? Não.
Não, isso não. Não, pelo contrário, né? O que eu costumo falar assim, se você retirar a carne da alimentação, obviamente vai ficar mais barato, né? E ninguém, principalmente as crianças, no momento que você vai fazer a introdução alimentar, ninguém vai dar um alimento processado, a salsicha de soja, não precisa ser nada de outro mundo, um alimento caro. Pelo contrário, vamos dizer, se for fazer um exemplo, né, do que a minha filha comia aqui naquela vegana. O pratinho dela, vamos dizer, do dia a dia, poderia ser um arroz integral, um terço ali do arroz integral do prato, um terço um feijão, e outro terço legume e verdura. Poderia ser, por exemplo, uma couve com uma cenoura. Então, imagina o custo disso. Isso você compra na feira, em cerealistas, né? Então, não tem que dar um alimento processado industrializado, pelo contrário, né? Que isso que vai acabar encarecendo a nossa alimentação. Se for uma alimentação à base de plantas mesmo, né? Que a gente encontra na natureza, tende a ser mais barato. Até. Aí seria a ideia da B12 e o ferro, o M e o não M, né? Que são os dois pontos também que as pessoas falam bastante com a gente. Tanto a coisa de ser um desafio pra gente responder, que todo mundo vem com essa, quanto a real de dúvida mesmo, de querer lidar com isso, quanto a essa questão do ferro e aonde a gente encontra o ferro não M e M e o B12, onde a gente encontra e onde não. Muito bom. Bom, então essa acho que seria a principal dúvida, não só dos seguidores de vocês, mas também dos meus pacientes e no dia a dia que a gente conversa com as pessoas. Quando a gente pensa em ferro, em anemia, né, a gente pensa, nossa, a criança vegetariana vai ter mais anemia, ou o adulto também. Mas o que a gente vê nos estudos é que a incidência, né, a taxa de pessoas que ficam com anemia ou com deficiência de ferro não é maior no grupo de vegetarianos comparado com o nível. Isso a gente não vê, né, nem nos estudos, nem na prática. E aí a gente pode quebrar esse mito, né? E por que, né? Por que o vegetariano não tem mais anemia? Só a gente pensar no dia a dia alimentar das pessoas. Mesmo a pessoa que come carne, boa parte, cerca de 80, 90% do ferro que ela ingere no dia a dia não vem da carne, vem do reino vegetal. E uma pequena parte vem da carne, né? Então, de qualquer forma, uma criança vegetariana, os cuidados que a gente vai ter pensando em anemia, prevenção de anemia para uma criança vegetariana, são os mesmos da criança que come carne, porque não vai diferir a quantidade de ferro. E quando a gente vê nos estudos, o que a gente observa? Que a criança ou o adulto que não come carne, o vegetariano, ele ingere cerca de o dobro de ferro do que o que come carne. E aí a gente se pergunta, nossa, ingere mais? Porque um alimento que é muito rico em ferro são os feijões, as verduras escuras. Então, só para ter uma base, assim, né, 100 gramas de carne filé mignon, por exemplo, cozido, ele tem aproximadamente 2 miligramas de ferro. Se a gente for ver essa quantidade em feijões, se a pessoa ingerir isso em feijões, feijão cozido, vai ser mais ou menos 4 miligramas de ferro, o dobro. Porém, né, é um tipo de ferro um pouco diferente realmente. O ferro do reino vegetal é o ferro não M, e o ferro do alimento da carne, ele é 60% ferro não M e 40% ferro M. Então é um pouquinho diferente. O que muda isso? O ferro não M, que é o do reino vegetal, ele sofre mais influências no nosso corpo de fatores que fazem ele ser absorvido, mais facilmente absorvido, ou dificultar a absorção. Isso na prática, estou falando assim, parece um pouco difícil, mas na prática o que é? O do reino vegetal ele pode ter um pouco de dificuldade de ser absorvido. Mais difícil isso, de absorver. E na média mais ou menos metade comparado com o da carne. Então, fazendo essa conta, né, meio básica, se a gente ingere o feijão, vamos dizer, o dobro, e a gente absorve metade, dá na mesma, né? Metade do dobro, por isso que na prática a gente não vê uma carência de ferro, menos ingestão de ferro nesses pacientes. Isso é um pouco de mito, talvez por estudos muito antigos, comparando esses alimentos, mas na prática não há mais anemia nessas crianças, não há mais deficiência de ferro, então na prática é um pouco de um mito. E até pensando assim na anemia, ela é a carência nutricional mais comum na infância. Cerca de 40% das crianças aqui no Brasil vão desenvolver anemia em algum período da infância. Então, se a gente for pensar, nossa, é tão comum, mas pensa no número de crianças vegetarianas, que é algo raro, então a anemia deve ser uma preocupação não só no vegetariano, mas para quem come carne, né? Porque se for pensar assim, por exemplo, uma criança hoje, né, o que ela come no dia a dia? Se ela come, sei, um danoninho, um alimento processado, fica comendo açúcar o dia todo e come um pouquinho de carne, acaba que, enfim, ela vai ter anemia, né? Porque, como eu disse, 80% do ferro que a gente ingere vem do reino vegetal, dos legumes, das verduras, dos feijões. Então,
Se ela come só porcaria durante o dia, e a gente ouvia assim, pelo menos está comendo a carninha, mas isso não é nada, assim. Então, por isso que é uma preocupação tanto da que come carne e da que não come, né? E isso a gente vai ter o mesmo cuidado. Então, e essa questão da B12? Da B12 é uma questão importante realmente. De todos os nutrientes que a gente vai encontrar na nossa alimentação, né, vegetariana estrita, a B12 é o único nutriente que a gente tem que realmente repor, realmente atentar a ele. Então, vamos dizer que de tudo, né, ferro, cálcio, enfim, todos os nutrientes, a B12 a gente precisa ficar realmente atento, já que ela só se encontra de forma segura no reino animal. Então, não existe nenhuma fonte segura de B12 no reino vegetal. Tem algumas pessoas que falam que tem algas, em cogumelos, mas não é uma fonte ativa, não é uma fonte, enfim, que vai ter a mesma função da B12 que a gente vê no reino animal. Tem que ser suplementado. A questão é, para quem, quanto, né? Isso é muito difícil de falar, assim, de uma forma genérica, já que precisa, assim, de exames, né? De uma consulta. Exatamente. Então, para uma criança vai ser diferente de um idoso, de um adulto jovem igual eu. Então, acaba que isso tem que ser visto individualmente, né? Mas que é realmente uma preocupação. Então, é só encontrado no reino animal, para a gente suplementar ela, é tirado do reino animal? Isso, boa pergunta, né? Então, muitas pessoas perguntam isso, né? Mas se a B12 só tem no reino animal de forma segura, como que é a B12 que a gente suplementa? Na verdade, ela é produzida em laboratórios através de algumas bactérias, porque o animal ele tem bactérias no intestino que produzem essa B12, né? Enfim, isso pode ser feito em colonização de bactérias e não é extraído do animal especificamente. Exatamente. Então é um produto vegano, vamos dizer, é um nutriente que não é de origem especificamente da morte de um animal, da exploração de um animal, né? E o que é interessante falar da B12 é que a gente sempre atribui a B12 ao paciente vegano, a pessoa que não come carne. Porém, né, mesmo a pessoa que come carne, ela deveria também se preocupar com a B12, né? Porque nos estudos que a gente vê populacionais, principalmente os daqui da América Latina, a incidência de pessoas que comem carne e têm deficiência de B12 é alta, em torno de 40%, né? E do vegano, do vegetariano estrito, é em torno de 50%. Então, sim, quem é vegano tem uma incidência maior de deficiência de B12, mas não é tanto a menos, né? Quem come carne também precisa se atentar a isso, né? Preocupar, dosar, né? Porque eu como carne, exatamente. Então eu tô seguro dessas questões. Exatamente. Eu posso dar até um exemplo pessoal, que quando eu virei vegano, a minha B12 já não era assim alta, né? Ele já estava baixa, mesmo comendo carne na época. E eu preciso hoje de uma dose muito alta de reposição no meu dia a dia, porque a minha demanda de B12 é maior comparado com as outras pessoas. Então, o que eu costumo falar é que a B12 ela depende muito mais da nossa demanda, do nosso próprio metabolismo, do que da ingesta. Então, por exemplo, a dose que eu tomo por dia é 1000 microgramas. Se eu fosse tentar conseguir esses 1000 microgramas que eu preciso individualmente, pela carne, eu teria que comer uns 40 quilos de carne por dia, né? Ou, assim, 900 a 1000 ovos por dia, assim, chutando, né? Calculando. Ou seja, impossível, né? Então, ninguém se preocupa. Exatamente. Completamente desconhecido. Exatamente, né? Então, é algo que, realmente, mesmo quem come carne tem que ficar atento quanto a isso, o vegetariano principalmente, mas não é uma condição exclusiva de nós, assim. Então, acho que todo mundo deveria estar atento, ir no médico, ir no nutricionista para ver como que está a saúde de forma global, né? Mas é claro que quem é vegano precisa repor em algum momento. Na infância, né, já que a gente está falando da infância, enquanto ela mama no peito, a criança mama no peito, a gente não precisa repor, né? Já que isso vai ser passado no leite materno se a mãe está tendo esses cuidados. Agora, a partir do momento que a gente vai introduzir o alimento, o interessante é que a gente comece a repor, né, uma dose baixa, mais para evitar a deficiência, né? Mais como uma manutenção. A ideia agora é mais sobre quanto ao teu estilo de vida, quanto à sua família mesmo, e a sua vida e o seu consultório. O que você recebe de mitos que a gente precisaria quebrar para informar melhor os pacientes, os nossos seguidores. E basicamente isso. Tá ótimo. Bom, dos mitos que a gente encontra, né, a gente falou de alguns, do ferro, da B12, anemia. Uma coisa que é muito comum é a questão,
Mas o vegano é algo que vai gastar muito dinheiro, né? A gente fala um pouquinho, né? Que eu comparei lá um prato, né? Mas se for ver, assim, com uma experiência própria, né? Desde que eu virei vegano, eu praticamente gasto muito menos, né? Hoje em dia, no meu estilo de vida. Por quê? Eu vou no supermercado basicamente para comprar, às vezes, produtos de limpeza, né? Mas isso, assim, né? Você acaba gastando menos com saúde, não precisa tomar tanto remédio, né? Você tem uma vida mais saudável, de forma geral, né? E aí comida eu compro na feira e cerealistas, né? Então aquele produto processado, tudo isso deixa de ser realidade, né, na nossa alimentação, né? Então, de forma geral, tem uma diminuição de custo, né? E eu acho que isso é importante, né? Porque aqui eu atendo muitos pacientes que têm uma condição melhor de vida, né? Eles têm, vamos dizer, poderiam pagar um produto assim mais diferente, né? Eu quero comer um leite especial vegano, né? Ou queria todos esses produtos que estão surgindo hoje no mercado, né? Porém, né? Acho que quem se beneficiaria mais disso é justamente aquela pessoa que às vezes não tem esse mesmo poder aquisitivo. Sim. Porque às vezes ela gasta uma quantidade importante lá da renda dela em carne, em produtos de origem animal, né? Que são mais caros, enfim, eles são mais difíceis, né, de produzir, causam mais danos, né? Então, por consequência, não são sustentáveis e estão prejudicando a própria saúde. É algo que beneficiaria muitas pessoas de forma geral, né? Então, por isso que eu costumo falar, né? A gente pode ser vegano por vários motivos, né? Mas com certeza o planeta ia melhorar tanto, né? A gente que tem filho, a gente se preocupa muito com isso. Que planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos e também que filhos, né, que a gente vai deixar para o mundo, que filhos que vão se preocupar, enfim, com os animais, com o próximo, com o planeta, né, vão ter compaixão, benevolência, né, que são coisas que estão se perdendo hoje, mas acho que quando a gente tem filho a gente fica mais sensível quanto a isso, né? Que a gente se preocupa mais. E aí dentro da minha família aconteceu de forma natural. Eu e minha esposa, a gente virou vegetariano faz 10 anos, e aí com a vida da minha filha, que tem 2 anos também, ela nunca comeu carne, né? E agora ela está grávida de gêmeas, né? E elas também foram 2 gestações bem tranquilas, não tem... a gente às vezes cria, né, preconceitos, medos, mas é muito tranquilo, assim. Eu inseri na nossa entrevista aqui. Quando nós tivemos a Cassandra na gravidez, a Gabriela voltou a comer carne exatamente por esse grande mito e esse grande medo. Porque todo mundo falava a respeito disso. Sobre, pô, não, agora você está grávida, é uma vida que você está gerando. Eu acredito que grande parte do problema foi por conta disso. Eu tive um aumento de peso muito grande e minha pressão arterial aumentou por conta disso. E a carne tem bastante. Sim, com certeza. E o né? meu corpo que não estava mais habituado a comer gordura animal deu uma bugada grande. Então foi meio complicado. Existe essa infelizmente isso, esses medos e mitos estão, né, em todo mundo, né? E nem é culpa do profissional, vamos dizer, né? Porque realmente essa informação, né, a gente não adquire na faculdade, né, na especialização, na residência, né? É algo que, enfim, aos poucos a gente vai aumentando, né, esse conhecimento, mas ela não está ainda tão forte no meio acadêmico. Então a maior parte dos profissionais vai ter esse tipo de orientação, né? Ainda é uma questão de querer se orientar a respeito disso. Exatamente. Né? Então, o standard não traz exatamente. Infelizmente isso acontece, né? E aí, é claro que a gestação, a infância, né? Às vezes um atleta, são períodos que a gente precisa estar mais atento, né? A gestação e infância são períodos mais críticos mesmo, né? Então, muitas vezes, esse período a gente vai ter que fazer mais exames, vai ter que aumentar a reposição de algumas vitaminas, mas é totalmente viável, né? Tem diversas recomendações de todas as instituições médicas no mundo aí que estão dando pareceres favoráveis a isso, né? A própria Organização Mundial de Saúde, né? A Associação Dietética Americana, que é um órgão bem importante dos Estados Unidos, ela preconiza assim, que em todas as fases da vida, a alimentação vegetariana não só é possível, como ela traz benefícios, né? Então, inclusive na gestação, na infância, né? Então, precisar comer carne não precisa, né? Mesmo porque o benefício que você vai ter pensando no ferro é muito pouco, né? Pensando, não vai ter anemia porque você vai comer ferro, a carne, isso não, né? Então, isso acontece, né? Mas é claro que a gente aos poucos vai formando, né? Vai tentando difundir um pouco mais o conhecimento, tudo, né? E acabando com esses mitos, né? Mas infelizmente é comum, né?
Às vezes eu pego muito aqui pacientes que já passaram por outros profissionais, médicos, nutricionistas, que falam, não, mas tem que comer carne, o seu filho. E às vezes cria até um pouco de medo, de culpa nos pais, né? Nos pais, exatamente, mas é o que eu falei, né? Não é culpa do profissional, mas isso acontece, né? E a gente precisa colher nessas pessoas. Eu costumo falar, eu estou aplicando isso na minha própria vida, né? Eu estudo isso há 10 anos. A minha própria filha faz parte desse estilo de vida, né? Então, acho que fica mais fácil de eu compreender o lado dos pais, ter essa empatia. Enfim, a ligação com o paciente acaba sendo mais forte. Agora, às vezes, um profissional que está muito longe desse hábito, é comum, né, ter esse tipo de julgamento ou, enfim, achar que é algo inviável, né? Mas tem responsabilidade, né, de estar como o profissional que acompanha e não me alertou a respeito exatamente, disso. Né? Não deu o parecer de vou deixar eles continuarem o que estão fazendo. Exatamente, então ele fica com um pouco de medo, né? Mas daí é importante encaminhar para algum profissional especializado nisso, né? Ou assim, porque se falar, é obrigado a comer carne, eu tenho que comer carne, o que vai acontecer é que, enfim, esses pais vão acabar procurando outro profissional que consiga orientar melhor, né? Então, é muito comum a gente ver na prática, mas acho que com o tempo vai diminuindo, né? Porque o número de vegetarianos vem crescendo cada vez mais, de crianças que estão sendo vegetarianos, então vai ser uma necessidade, né? Ou a gente, enfim, muda o nosso estilo de vida ou a gente vai ser extinto, né? O planeta não vai aguentar, né? Então... A gente também tem vários contatos de crianças que pediram para isso. Sim. É uma coisa que hoje a internet está aí para todo mundo e o conteúdo, a interação disso é muito grande. Sim. Então você já tem exemplos daquela criançada que já veio e fala, não, mas é amigo, que é o de praxe, eu acho. Exatamente. Né? Mas como assim? É bichinho, não fazer. E tomam essas iniciativas, os pais muitas vezes têm que abraçar a ideia. Vou forçar o meu filho a comer algo que ele não quer. Sim. Muitas vezes o primeiro vegetariano da família é a criança, né? Sim. E a criança, tem uma frase da Maria Montessori que fala assim, todo recém-nascido, né, quando ele nasce, é uma oportunidade para a humanidade ser melhor. Então não é criar juízo, assim, julgamento melhor ou maior, mas assim, a criança ela vem com um senso de ética, de compaixão diferente. E aí o adulto, a gente vai aos poucos moldando, né, impondo a nossa vontade sobre elas, né? Não, tem que comer. E aí, enfim, vira um hábito e a gente acaba aceitando, né? Mas a criança é uma oportunidade para a gente enxergar um outro ponto de vista também, aprender com elas. Então muitas vêm com essa visão nova. Então o número de jovens vegetarianos vem crescendo cada vez mais. Muito legal, Bruno. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado mesmo por responder todas essas dúvidas e levantar todos esses pontos e questionamentos. E muito obrigado mesmo por atender a gente aqui, por dar essa oportunidade de conversa. Né? Imagina, eu que agradeço. Então, a casa está aberta, né? Se precisar de também alguma ajuda, né? Eu tenho meu perfil no Instagram, né? Passa, por favor. Chama Pediatra Vegano, né? Então, eu costumo colocar bastante conteúdo a respeito do que a gente falou hoje também, né? Então, legal. Pode ir lá acessar tudo. E é isso, estou à disposição, foi um prazer e boa sorte na jornada de vocês também. Obrigado. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda a gente, dá um like, compartilha com os amigos. Quem não sabe informação, é muito importante compartilhar a informação. Se por acaso tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa, o Instagram do pediatra tá aí. Ele responde sempre que a gente pergunta ou qualquer outra pessoa pergunta, não precisa necessariamente ser cliente dele. Ele tá muito aberto nas redes, é muito maneiro todo o contato que ele traz. E se tiver alguma outra coisa que vocês queiram saber a respeito da gente também, bota aí nos comentários que a gente responde, beleza? Sim, se inscreve no canal. É nóis. Se inscreve no canal e compartilha.